dois grupos. Um grupo que estava com a lamparina acesa, o outro grupo também estava. Só que quando se dá o clamor da meia-noite, é revelado que 5 daquelas 10 virgens não tinha azeite de reserva. Por que não tinha o azeite de reserva? Porque no clamor da meia-noite, irmãos, mostrou que 5 daquelas 10 virgens só tinha uma lâmpada acesa. Ou seja, elas estavam revelando, irmãos, somente a aparência. Parecia que tinha azeite, mas não tinha. Tinha lâmpada acesa, mas não tinha azeite, porque o azeite é mais importante do que a lâmpada está acesa. Aleluia! Eu vou repetir nessa noite: não adianta ter lâmpada acesa se não tem azeite de reserva. É preciso ter azeite de reserva. Será que tem azeite aqui nessa noite? Será que tem azeite aí? Tem azeite aí? Tem azeite aí? É preciso ter azeite de reserva. Aqui nessa noite, aleluia, para nos chamar, irmão, a atenção não é no sentido de exortar a igreja, mas é para nos despertar que é preciso ter azeite nas nossas lâmpadas. Interessante, irmãos, que tinha as lâmpadas, todas acesas, olhando assim, de uma forma superficial. Não tinha como distinguir, não tinha como dizer que aquelas outras nécias, loucas, imprudentes, não tinham azeite. E quando eu estava meditando nisso aqui, irmãos, hoje à tarde, meu coração sentiu um temor muito grande. E por que eu senti um temor muito grande? Porque, irmãos, o perigo está aí. Parece que tem azeite, mas não tem. Meu Deus! Porque, irmãos, eu vou dizer algo nessa noite, mas é uma grande verdade. Existem esses dois grupos dentro das igrejas. Amém? Amém. Verdade, sim ou não? Verdade. Existe, irmãos, um grupo daqueles que tem as lâmpadas acesas e tem um azeite de reserva, porque tem buscado, tem orado, tem clamado, tem jejuado, tem consagrado, tem lido a Bíblia, tem orado, tem buscado a presença do Senhor. E quanto mais busca, mais azeite tem, aleluia. Quanto mais busca, gosta da palavra, ainda que a palavra é sorte, mas aquele que tem azeite, ele tem prazer. Aquele que tem azeite, aquela que tem azeite, tem prazer na palavra, tem prazer na palavra, tem prazer na palavra, porque a palavra exorta, mas ela nos exalta para nos louvar. É porque Jesus te ama. É porque Jesus te ama. É porque Jesus te ama. Por isso, irmão, ele nos exorta, ele nos desperta. É porque o amor dele é grande na nossa vida. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Aleluia. Mas como tinha, irmão, aquelas que tinham azeite de reserva, observe, tinha aquelas que não tinham. As lâmpadas estavam acesas, mas o óleo já estava acabando. Sabe o que isso significa, irmãos? Uma espiritualidade superficial. Vou repetir. Uma espiritualidade superficial. Ou seja, só de aparência. Parece que é, mas não é. Parece ser um crente verdadeiro, mas não é um crente verdadeiro. É um crente nominal. O que significa isso? Um crente só de nome, mas na essência não tem azeite de reserva. Mas eu creio que nessa noite, irmãos, tem crente aqui verdadeiro. Tem ou não tem? Aleluia! Aleluia! Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Aleluia! Aleluia! Porque Deus não nos chamou, irmãos, para viver um cristianismo superficial. O que me define como verdadeiro cristão não é porque eu estou pregando,
reserva, não. Aleluia! O que vai definir é o clamor da meia-noite. Por isso que Deus colocou um tema no meu coração: preparados para o clamor da meia-noite. Eu queria que você repetisse comigo, para você levar para casa e sair contigo. Preparados, mais forte, preparados para o clamor da meia-noite. Mais uma vez, preparados para o clamor da meia-noite. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente preparado aí, tem crente preparado aí, tem crente preparado aí, tem crente preparado aí, irmão. Tem crente preparado para o clamor da meia-noite. Pode ser hoje. Meia-noite, irmão, fala da última hora do dia. Última hora é meia-noite. Última hora. Última hora da igreja. Última hora. Pode ser também última hora da nossa vida. Nós podemos dormir e não acordar. Então nós temos que estar preparados, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui para exortar os irmãos, não. Quando eu estava estudando esse texto, Deus me direcionou esse texto, porque eu creio que Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo para fazer nessa igreja. Quantos creem pode dar glória? Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. E a melhor coisa que Deus, irmão, Ele tem para fazer na minha vida e na tua vida é a gente se preparar para a vinda dEle. Porque não adianta ter carro, não adianta ter dinheiro, não adianta ter muitos bens materiais se não está preparado para a vinda de Jesus. Porque quando Ele vier, tudo isso aí vai ficar para trás. Tudo isso aí vai ficar para trás, vai ficar casa para trás, vai ficar carro para trás, moto para trás, trabalho, dinheiro, conta no banco, vai ficar tudo para trás. E 5 delas, irmãos, tinha somente uma lâmpada acesa. Elas são chamadas de nécias, loucas, imprudentes. Por quê, irmãos? Porque elas não se prepararam. Irmãos, observe uma coisa: a gente se prepara para muita coisa. A gente se prepara para entrar no mercado de trabalho. Nós nos preparamos para passar num concurso, né? Ou até mesmo em uma faculdade. Nós nos preparamos, as pessoas se preparam o tempo todo para tantas coisas, mas às vezes nós esquecemos de preparar a nossa vida. Nós nos esquecemos de preparar a nossa vida espiritual. Observe uma coisa: e essa preparação, ela tem que ser hoje. Quem concorda? Prepara-se hoje para viver alegria no futuro. É hoje. O tempo, irmão, que nós temos que estar preparados é hoje, é agora. Aleluia! E Deus está falando contigo nessa noite. Se prepara hoje, igreja. Glória a Deus. Estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Estou sentindo a presença do Eterno aqui nessa noite. Aleluia! Ele está nos despertando, Ele está tocando, irmão, dentro de nós, confrontando o nosso coração nessa noite. Mas para quê, irmão? Para a gente se despertar. É a maior bênção para a igreja. É o encontro da igreja com o noivo. Está preparado para esse encontro? Hein? Prepara hoje. Se arrependa hoje. Peça perdão hoje. Se conserta hoje. Aleluia. Porque através do conserto, do perdão, é através do arrependimento que Ele vai encher de óleo o teu vaso. Aleluia. Ele vai encher de óleo. Quem crê, irmão? Quem crê? Ele vai encher de óleo. Ele já está enchendo aí. Ele já está enchendo o vaso de óleo aí. Receba aí, receba aí, receba aí, receba a graça aí, receba óleo, a unção aí sobre a tua vida. Ele quer encher o teu vaso hoje. Glória a Deus. Aleluia.
sente a presença dele aqui. Ei, toda honra e toda glória pertence a ele. É ele! Estavam garantindo somente na lâmpada. Observe isso. A garantia que elas tinham era que a lâmpada estava acesa. Mas observe uma coisa: o mais importante não está na lâmpada. A lâmpada, ela pode estar acesa, mas se não tiver o azeite, não adianta de nada. Não se garanta na lâmpada. A tua lâmpada está acesa. O que é uma lâmpada acesa? É o nosso espírito. Nós estamos aqui e a nossa lâmpada está acesa, mas aquele que mantém a lâmpada acesa é o azeite. Se esse azeite for tirado de você, essa lâmpada vai se apagar. Então observe uma coisa: o mais importante não é a lâmpada. Não se garanta na lâmpada. A lâmpada ela é visível para todos, mas a fonte de azeite é invisível. Talvez foi o erro delas foi esse. Elas estavam se confiando somente na lâmpada acesa e não se preocuparam com a reserva de azeite. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer nessa noite: não se confie na lâmpada, se confia no azeite, se confia no azeite, se confia no azeite, se confia no azeite, porque o azeite é mais importante. Tem muito crente por aí, irmão, se confiando na lâmpada. A lâmpada está acesa, está muito bom, mas está esquecendo do azeite. O azeite fala da presença do Espírito Santo na nossa vida. O azeite é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que mantém a luz acesa. É Ele que mantém a luz viva. Tem gente aqui que está falando em língua, está cantando, está adorando. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está tocando. É o azeite, é o azeite. Porque quando tem azeite, irmão, sente a presença de Deus. Quando tem azeite, glorifica. Quando tem azeite, fala em línguas estranhas, sente a graça do Espírito. É Ele que está te tocando nessa noite. É Ele que está te tocando nessa noite. Sinta o toque do Espírito. Sinta o toque do Espírito. Aleluia. Ele está enchendo o vaso. Ele está enchendo de azeite. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é filho de Deus. Para entrar para as bodas, tem que ter a presença dele. Tem que ter a presença dele. Tem que ter o óleo. Tem que ter o azeite. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aquelas virgens, elas foram ao encontro. E o texto vai narrar nos dizendo que elas levaram azeite consigo, as prudentes, as nécias não levaram. Mas no verso 5 vai nos dizer que, tardando o esposo, observe, o esposo não prometeu a hora que ele ia chegar. Tem gente que vai entender o que Deus está falando. O esposo ele não prometeu. Prometeu? Não. Nem os anjos, né? Nem o próprio
próprio Jesus, quando ele estava em forma terrena, ele disse: eu sei nem os anjos, mas quando ele estava revelando a sua forma terrena, quando ele foi assunto aos céus, ele sabia da sua volta. Mas as noivas ali, as damas de honra que estavam levando as vasilhas com azeite, não sabia a hora que o esposo ia chegar. E a igreja não sabe a hora que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Sabe? Alguém sabe, irmãos? Deus não revelou isso. E falar que revelou é mentira, é falso profeta. Porque se é Bíblia, por conta da Bíblia, é falso profeta, é falsa profecia. Mas observe uma coisa: não sabendo a hora, elas adormeceram. Adormeceram todas, as prudentes e as necias. É ou não é? Adormeceram todas, tosquenejar. O que é tosquenejar? O sono começa a bater, aí começa a virar o rosto para um lado, para o outro, tosquenejando, quando vê, sono bravo. Quem já tosquenejou aí? Tem ninguém tosquenejando hoje, não tem? Não, pode deixar tosquenejar aí não, irmão. Dorme não, brincadeira, irmãos. Mas tosquenejaram todas e adormeceram. Porque, irmãos, às vezes, observe uma coisa, da galáxia. O tempo, às vezes, Jesus disse que ia voltar, mas ele não falou a hora. Então, as pessoas, quando demora que algo aconteça, as pessoas elas acabam pegando no sono. Mas o perigoso aqui, irmãos, é o sono da indolência, é o sono espiritual. Esse é perigoso. É quando aqueles que estão dormindo espiritualmente. Por isso a Bíblia diz: tu que desperta, tu que dormes, e o Senhor te esclarecerá. Aleluia. Não podemos dormir espiritualmente. Essa parábola, o texto central, a ideia, melhor dizendo, central dessa parábola é a vigilância. Preparados, vigilantes. É o que Jesus estava passando nesta parábola. Aquele que vigia pode dormir? Hein? Não pode. Aquele que, até mesmo nos tempos bíblicos, havia uma pessoa chamada Atalaia, e ele ficava na torre de vigília. E ele tinha a obrigação, uma incumbência de estar naquela torre, vigiando quando o exército inimigo chegava. E ele tinha que estar acordado. Se ele dormisse, ele poderia ser morto pelo rei. O rei mandava matar. Por quê? Porque dormiu na torre de vigília. Crente não pode dormir. Crente tem que estar acordado espiritualmente. Não estou falando do sono físico, não, irmão. Eu estou falando do sono espiritual. Tosquenejaram todas. Mas preste atenção numa coisa: todas elas dormiram. Mas, irmãos, há uma diferença das prudentes para as nécias, até em dormir. Por quê? Porque observe uma coisa: uma coisa é você dormir com azeite de reserva. Outra coisa é você dormir sem reserva de azeite. As prudentes, elas dormiram, mas elas tinham provisão. As nécias dormiram por presunção. Aleluia. Vocês vão entender. Dormiram, mas tinha reserva. Aleluia. As prudentes, as nécias dormiram presunçosamente. Ou seja, não se preocuparam com a reserva de azeite. Dormiram imaginando que ia acordar e ia encontrar o esposo independente da reserva de azeite. Mas o crente não, ele dorme com provisão. Tem gente com provisão aí nessa noite. Tem gente com provisão aí nessa noite. Tem que ter provisão, irmão, porque pode dormir e não acordar. Mas aquela que tem um óleo de reserva, que tem provisão, dorme o sono tranquilo. Dorme o sono tranquilo, sabe por quê? Porque tem azeite já sobrando. Tem azeite sobrando aí, tem azeite sobrando aí, tem azeite sobrando aí, tem azeite sobrando aí. Tem que ter azeite sobrando, irmão. Então, amados, há o clamor da meia-noite. E de repente, há um grito, há um clamor, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Preste atenção numa coisa, irmãos. Azeite não se vende. Azeite não se empresta. Azeite a gente não consegue dar, porque é pessoal e intransferível. Não tem como você transferir azeite. Porque aprendemos aqui que o azeite é a presença do Espírito Santo. O azeite que está sobre a vida do varão aqui, do obreiro, do presbítero aqui, ele não tem como passar para mim. Ele não tem como passar para a esposa dele, não tem como passar para o filho, para o irmão. Os azeites que estão nas irmãs aqui não tem como ser transferido. Tem ou não tem. Elas queriam azeite emprestado, mas elas disseram: não tem como dar o azeite. As prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a vós, ide ante os que vendem e comprai-o para vós. O azeite, irmãos, é algo que não tem como transferir. Não tem como você passar azeite para o seu irmão, não. Essa é a grande verdade. Tem gente que fala assim: vou agora botar a mão sobre o irmão e o azeite que está em mim vai passar para a vida dele. Irmão, isso é história da carochinha. Não é assim que funciona. O azeite que tem que buscar é eu. O azeite que tem que buscar é você. Aleluia. O preço para ter azeite, quem tem que pagar é eu. Quem tem que pagar é você. Quem quer azeite? Quem quer azeite? Quem quer azeite? Então tem que buscar o azeite. Aleluia. O azeite a gente busca na oração, a gente busca nas madrugadas, a gente busca na leitura da palavra, a gente busca na consagração, no jejum, é na comunhão, é no relacionamento com Deus. Não tem como transferir azeite, irmão. E observe uma coisa: elas queriam agora encher a vasilha de azeite quando era tarde demais. O tempo de buscar azeite é hoje. Tem crente que está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Crente, quando está com azeite, irmão, ele gosta de ouvir a verdade, aleluia. Tem prazer na verdade, aleluia. Nem cara feia faz, porque gosta da verdade, aleluia. Busca o azeite hoje. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção em uma coisa. Elas desprezaram o azeite desde o início da sua vida cristã. E agora, no último momento, pregador, elas queriam valorizar o azeite. Ei, ô igreja, meu Deus, é forte. Sente a presença dele aqui, aleluia. O Senhor está falando comigo e contigo nessa noite. Valoriza o azeite hoje. Aleluia. Dá valor ao azeite hoje. Não deixe para dar valor depois que acabar, não. Não deixe de dar valor para a última hora, não. Antes do grito da meia-noite, dá valor ao azeite. Oh, glórias, aleluias. Eu ouço, igreja. É tempo de buscar azeite. É tempo de deixar de brincar de ser crente. Não deixe para depois, porque pode não dar tempo. Pode não dar tempo. É forte o que estou sentindo aqui, aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: busca o azeite, irmãos. Busca o azeite, irmãos. Busca o azeite, igreja. Nós devemos buscar o azeite hoje.
Deus está enchendo, Deus está enchendo, Deus está enchendo. É Ele que enche, é Ele que enche, é Ele que